Noites históricas em Anfield. Peguei aqui meu bonezinho de contar histórias, minha boininha de italiano velho, para contar para vocês uma boa história que você com certeza vai querer saber de vários e vários acontecimentos que tivemos no nosso estádio tão emblemático e por que ele é considerado uma das grandes fortalezas e tão temido nas noites europeias. Vem comigo que eu vou chamar a Amanda para contar essa história junto com vocês. Temos nada mais, nada menos que 7 noites para contar em 2 partes, tá? Essa é a primeira, vamos nessa! Salve caminhante, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado mais uma vez por você estar comigo. Esse vídeo que é um vídeo especial, estamos aqui aproveitando o Data FIFA. Se você está vendo esse vídeo logo no lançamento, estamos na Data FIFA de novembro de 2024. E esperemos que tenhamos que reformular esse vídeo o mais breve possível, porque ainda existem mais noites europeias em Anfield por vir. Mas hoje nós vamos falar sobre as 7 mais icônicas noites europeias em Anfield, vivida pelo Liverpool e pela torcida Red, naquele estádio mítico que é tão temido por tantas pessoas, é tão reverenciado por tantos técnicos. Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson, José Mourinho, muita gente já falou de como aquele estádio é maravilhoso e nós vamos contar essa história aqui. Eu vou chamar a minha amiga Amanda Linardi para fazer algumas partes desse vídeo. Nós vamos falar sobre 7 partidas. Quero que você já coloque no comentário qual que foi a partida que você mais se identificou e se você vai conseguir adivinhar agora no início quais são os 7 lugares. Vamos falar do 7º até o primeiro. Quem será que é o primeiro lugar? Eu não sei se você vai saber não. Talvez te surpreenda. Vamos lá! Partindo para o 7º confronto desse vídeo. O jogo número 7 é Liverpool versus Real Madrid nas oitavas de final da Champions 2008-2009. É dessa camisa aqui, ó, dessa camisa maravilhosa aqui. Vestíamos ela naquela competição, naquela ocasião. E olha, em tempos hoje, como eu disse, você tá vendo o vídeo agora, que nós estamos nas portas de enfrentar novamente o Real Madrid pela Champions League. O Real Madrid que depois se tornou o nosso grande carrasco. Relembrar esse jogo, essa eliminatória como um todo, é maravilhoso. No primeiro jogo, antes disso, na primeira fase, o Liverpool vinha de estar no primeiro grupo de forma invicta contra Atlético de Madrid, Olympique de Marseille e PSV. O PSV da Holanda, né? PSV Eindhoven. Então, o Liverpool passava as oitavas de final e encontraria o temido Real Madrid, que vinha de ficar em segundo no saldo de gols ali no seu grupo. E na ida, 1-0 para o Liverpool. Rafa Benítez já tinha feito das suas e nós tínhamos vencido lá dentro, os Galácticos, lá dentro do Santiago Bernabéu, com o gol dele, de Benayoun. E um detalhe para esse primeiro jogo da eliminatória: nós estávamos sem Steven Gerrard. Sim, sem Steven Gerrard, nós fomos lá e vencemos eles no Santiago Bernabéu e vinhamos para essa segunda partida em Anfield para ver o que aconteceria, se conseguiríamos passar à frente, o que conseguiríamos fazer. E aí, meu amigo, o Liverpool pula na frente com 2 gols polêmicos, logo lá no início do jogo, aos 16, Torres abre o placar, num lance ali meio esquisito, que a bola é lançada, ele e o Kite disputam ali com o Pepe, é pedido uma falta ali no Pepe, o juiz não dá, Kite pra Torres pra dentro do gol, num lance maravilhoso, ele sai assim, né, puxando a camisa, mostrando o número 9 na frente da torcida do Real Madrid, ele que era ídolo recente do Atlético de Madrid, até hoje é ídolo do Atlético de Madrid. Essa foi uma das partidas que aqueles que gostam do Torres, como eu, têm no coração guardado. Eu acompanhei essa partida, foi sensacional. Aos 28, mais um lance polêmico, e esse com razão para eles, mas assim, na boa, roubar contra o Real Madrid, roubar o Real Madrid é quase uma reparação histórica, diriam as más línguas, como a minha, por exemplo. No lance de jogo sensacional, a virada de jogo de Xabi Alonso, daquelas que procura a lateral, assim como hoje a gente faz tantas vezes com o Salah, era o Arbeloa, aquele lateral direito que foi tão famoso no próprio Madrid. Pois é, ele era do Liverpool antes desse período de fama no Real Madrid, inclusive até hoje eles costumam
Você que veio do futuro, o Arnold foi pro Madrid ou não? Me fale aqui nos comentários se você tá vendo esse vídeo no futuro. Mas enfim, naquela época o Arbeloa era nosso. Arbeloa domina no peito e o Heinz, aquele zagueiro argentino tão famoso ali no início dos anos 2000, a bola bate no ombro. É literalmente no ombro que a bola bate. Mas o bandeirinha dá pênalti, o juiz vai na dele. Pênalti, a gente converte. Nosso capitão fantástico, Stevie D, 2-0. E vamos para o intervalo já com a sensação de que, opa, acho que aqui a gente já está garantido. Mas a gente não sabia que viria mais uma pá de cal ali no segundo tempo para decretar essa como não só mais uma noite de classificação na Champions, mas uma noite memorável nas noites em Anfield. Já na volta do intervalo não deu tempo nem do Madrid respirar e tentar fazer alguma coisa. Aos 47, 2 minutos do segundo tempo, né? O Mascherano pressiona uma bola, que o Liverpool tava com a bola, perdeu a bola, o Mascherano já faz um perde-pressiona ali rápido, já sinais do que viria no futuro com o Klopp, não sei, quem sabe, recupera, toca pra Gerrard. Esse abre ali com o Fábio Aurélio, lateral esquerdo, que procura Babel mais ao fundo, mais ou menos igual o Gakpo faz hoje, o Luiz Dias faz hoje, ele faz uma jogada sensacional na linha de fundo, o Torres faz uma movimentação muito boa pra dentro da área, a bola vem na marca do pênalti, e ali, meu amigo, pra quem viveu aquela época, uma bola viva pipocando na marca do pênalti vai encontrar apenas um pé, apenas uma camisa 8 vermelha que estufou a rede. Steven Gerrard, ele sai fazendo aquela comemoração que você já deve ter visto aí em algum highlight de que fala do Gerrard, que ele saiu apontando assim, ele tá apontando pro Babel, que fez o cruzamento, 3-0, e aí a gente colocou eles na roda, nesse lance a gente colocou eles na roda, eles estavam assim, atordoados, sem saber o que fazer, e o Gerrard faz 3-0 em Anfield. E pra acabar, nós temos um contra-ataque mortal, ao melhor estilo heavy metal do Klopp. O Madrid tava ali tentando fazer alguma coisa, né? Aquele golzinho de honra e tal, a gente recupera mais uma vez com o Kuyt, que era um ótimo holandês que jogou no Liverpool, muito bem quisto pela torcida. Ele vai lá, pega a bola numa recuperação, aciona Babel, que tava ali já de centroavante, que aciona o Mascherano, que tá passando pela direita, esse cruza pro outro lado da área, e Andrea Dossena, lateral esquerdo, defesa pela esquerda ali do Liverpool, faz o quarto gol, acabando de por vez, assim, isso já era 88 minutos de jogo, mas para decretar que uma goleada, nós estávamos com o sonoro 5-0 no agregado em cima do Madrid, que tinha vários jogadores maravilhosos. Falando assim parece pouco, né? É uma oitava de final, só oitava de final, mas o domínio foi tão absurdo naquele jogo, tão absurdo que entrou pra história. Nós demolimos o Real Madrid, assim, o estádio amedrontou a famosa camisa branca, né? Camisa branca que amedronta tantos adversários na Champions, nós fizemos eles caírem de forma absoluta. Não teríamos um bom final de temporada na Champions naquela época, nós cairíamos depois para o endinheirado Chelsea, que estava cedendo por vingança, por causa de um outro episódio que eu vou contar para vocês daqui a pouco, mais tarde, nesse especial de noites em Anfield. Mas esse jogo foi extremamente especial. Pra vocês terem uma ideia de como o Madrid era bom naquela época, não é de se desprezar, tinha os Casillas no gol, Cannavaro, que tinha sido o melhor zagueiro do mundo, melhor jogador do mundo em 2006, na Copa que a Itália vence, né? Heinz, argentino na zaga, o Pepe também na zaga, Sérgio Ramos já tava lá, jogava de lateral direito na época, Sneijder, o Gago, o Robben, o Raul, o Higuaín, o Marcelo, o brasileiro Marcelo, que fez tanta história no Real Madrid, já estava lá nessa época, novinho ainda, sem tanto destaque como antes e tal. E pra você ter uma outra ideia, de 4-0 foi o jogo, né? 1, 2, 3, 4. O melhor jogador em campo naquela partida foi o Iker Casillas, porque era para ser 8. Se você procurar defesas de Iker Casillas no 4-0 Liverpool no Madrid, em Anfield, você vai achar um highlight muito gigante, porque ele fez no mínimo umas 4, 5, 6 defesas impressionantes que impediram a goleada ainda maior do Liverpool naquela partida. Duas curiosidades aqui para vocês, duas ou três. Dossena, o Andrea Dossena, que fez o quarto gol dessa partida, ele tem o nome cravado na história do Liverpool em dois momentos muito interessantes. Esse, que a gente acabou de dizer aqui, e numa outra goleada, o 4-1 em cima do Manchester United pela Premier League, daquela mesma temporada, onde ele faz também o quarto gol da partida. A gente vence lá no Old Trafford, uma goleada, que o Vidic é expulso, ele sai na frente com o Cristiano Ronaldo, etc. Outro dia a gente conta essa história com mais detalhes. Mas o Andrea Dossena ficou apenas ele chegou nessa temporada e saiu rapidinho. Em 2010, ele foi para o Napoli. Então ele ficou de 2008 a 2010, uma temporada e meia que ele ficou no Liverpool, ficou cravado 2 vezes na história contra o United, contra o Real Madrid. E outra curiosidade, que Dudek, lembra do Dudek, aquele do Milagre de Istambul? Pois é, ele estava no banco do Real Madrid nessa partida, ele era reserva do Casillas, ele foi pro Madrid depois de vencer o Milagre de Istambul, e aí ele era reserva do Casillas e provou um pouquinho daquilo que ele teve ao seu lado muito tempo antes
na época de que ele era o goleiro do Liverpool. Fala galera, eu sou Amanda Linardi, diretamente de Londres, trazendo para vocês a partida número 6 das nossas 7 noites europeias inesquecíveis em Anfield. E a partida de número 6 aconteceu simplesmente em abril de 1976. Sim, 1976, muito tempo atrás, sob o comando de nada mais, nada menos que a nossa lenda, Bob Paisley, nosso querido técnico. Na época, Bob Paisley estava na sua segunda temporada comandando o Liverpool. E essa partida foi a primeira perna, né, a primeira partida da final da UEFA Cup, hoje conhecida como Europa League, que é a final disputada em partidas de ida e volta. A primeira aconteceria em Anfield, como aconteceu em Anfield, e a segunda aconteceria na casa do Bruges, porque sim, a final era Liverpool e Clube Bruges, abril de 1976. Gente, o Liverpool não mudou nada desde aquela época. Desde sempre, Liverpool tirando nosso fôlego e nos deixando bastante nervosos. A partida não começou nada boa para os Reds. Logo no início, já no primeiro quarto de hora do jogo, o Bruges abre o placar e já chega a 2-0. Anfield estava lotado com 50 mil torcedores, 50.200 torcedores mais ou menos, então vocês já imaginam o que era. Clube Bruges dentro da nossa casa, vencendo a gente por 2-0 já no início, meio da partida mais ou menos. Ali o que parecia ser um desespero, um desastre, indo já uma final por água abaixo, mas não. Só que não, porque o Liverpool é o rei da virada, como nós sabemos, é o rei dos milagres. E no segundo tempo, em 5 minutos, sim, em 5 minutos, o Liverpool vira o jogo para 3-2. E eu vou dar nomes aqui para vocês. Aos 60 minutos, Ray Kennedy, que era meio campo, marca o primeiro gol. Aos 62 minutos, Jimmy Case, também meio campista, marca o segundo gol. E aos 65 minutos, nosso grande atacante Kevin Keegan marca o terceiro gol e vira completamente o jogo. De novo, 50 mil pessoas dentro do estádio, mais de 50 mil, podemos dizer, gritando, ovacionando o time, o que tudo poderia ter sido uma derrota, uma humilhação e o fim de uma final especial torna-se vitoriosa, porque já na segunda partida, na casa do Bruges, na Bélgica, Kevin Keegan também marca um gol e o Liverpool ganha, né, no agregado, vence a Europa League, na época UEFA Cup. E curiosidades, essa final de UEFA Cup foi a primeira final onde 2 finalistas, tanto Liverpool quanto o Clube Bruges, ganharam as suas ligas, nas suas determinadas ligas em seus países, ou seja, temporada 75 e 76 da Liga Inglesa, na época ainda não era chamada de Premier League, né, que nós sabemos que Premier League começou no início dos anos 90, era então Liga Inglesa naquela época. O Liverpool, naquela temporada, com Bob Paisley, havia ganhado já a Liga Inglesa e logo vence a UEFA Cup. E esses foram os primeiros 2 troféus vencidos pelo Bob. Já foi aí o início de um grande sucesso da carreira do Bob Paisley como nosso técnico, e nós tínhamos um grande time. E o Clube Bruges também havia ganhado a Liga na Bélgica, e eles foram os 2 finalistas da UEFA Cup na época. Algo muito, muito diferente, muito importante também, assim, de se lembrar, e carregamos essa premiação. Gente, não poderia ser diferente com o Liverpool, é sempre assim, né? Nessa falta de ar, nesse nervoso, mas foi uma grande virada, uma grande noite europeia dentro de Anfield. Fiquem ligados que no próximo vídeo o Nilo vai trazer aí a 5ª noite europeia importante, e eu vejo vocês também logo mais. Valeu, galera, por acompanhar a gente. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, porque só é legal porque a gente faz juntos. E aqui vocês já sabem, vocês não caminham sozinhos.
Ah, aposto que essa história do Bruges você não sabia, hein? Sabia? Lembra dessa? Já leu sobre isso? Então coloca aqui embaixo nos comentários. A Amanda contou de forma maravilhosa. Obrigado, Amanda. E vamos lá pro jogo número 5. O jogo número 5. E ele é... Ah, você já deve ter ouvido falar nele. Liverpool versus Olympiacos. Rodada 6 da fase de grupos da Champions de 2004-2005. Uma noite que Anfield viu Rafa Benítez, assim, mudar a história de uma partida. Deu a um jovem da base um prêmio de melhor da partida, ele foi o Man of the Match, e assim, coroou Steven Gerrard como uma das figuras mais decisivas na história do Liverpool. Liverpool, e assim, aí contar a história da nossa quinta Champions, aquela do Milagre de Istambul, é uma coisa assim, que muita gente se prende ali àquele milagre, né? Aquela coisa que aconteceu na final, e é espetacular. É espetacular. A nossa história da quinta Champions tem o final mais apoteótico de todos os tempos da história da competição. Mas não é só o final. Não é só o final. O Milagre de Istambul é a coroa dessa história maravilhosa. Um time que, assim, só se classificou a Champions através dos playoffs, sim, do que a gente chama hoje de pré-Champions. Sim, o Liverpool foi para pré-Champions para ir para a fase de grupos. Na fase de grupos, ele vence o La Coruña ele vence o Mônaco, perdão, no primeiro jogo. Depois, ele empata em casa com o La Coruña. Ele tem 2 derrotas fora pro Olympiacos e pro Mônaco, e ele chega no final, na última rodada, precisando de vencer por 2 gols de diferença o Olympiacos. O Olympiacos que não era um time assim bobo, e tinha no seu elenco 2 brasileiros, Rivaldo e Giovani. Rivaldo tinha sido um dos melhores jogadores da Copa do Mundo 2 anos antes, em 2002, no Japão e na Coreia, quando o Brasil ganha o pentacampeonato. Então era um jogo assim difícil. Como sempre, pro Liverpool as coisas não começam bem, né? No primeiro tempo tivemos bola na trave, tivemos gol anulado, tudo dando errado, e para completar, o Rivaldo faz uma jogadaça, dribla uns três, e quando ele tava saindo de cara com o goleiro Kirkland, e aqui eu quero abrir um parênteses. 2 curiosidades sensacionais. Sim, o goleiro era o Kirkland, porque o Dudek, que seria o maior protagonista das finais, assim, absurdo como ele foi na final do Milagre de Istambul, ele estava no banco naquela partida. Estava no banco. O Kirkland jogou 4 jogos da fase de grupo, o Dudek jogou só 2 jogos da fase de grupo. Foi uma coisa assim maluca, o Dudek estava sendo preterido pelo Rafa Benítez, e depois disso, engraçado que o Kirkland, aí vem a segunda curiosidade que eu já trago aqui pra você, o Kirkland nem chegou até a final da competição. Claro, ele foi coroado como campeão também, etc e tal, mas em janeiro de 2005, ou seja, um mês depois desse jogo, que foi em dezembro de 2004, né, esse é o último jogo da fase de grupos da Champions, em janeiro, o Scott Carson foi contratado pelo Liverpool para ser reserva. Então o Kirkland, que estava nesse jogo, perdeu até a posição de reserva. O Carson foi contratado. Carson, que é justamente o mesmo Scott Carson que joga hoje, em 2024, pelo Manchester City. Aos 39 anos, ele ainda joga e é reserva no Manchester City. Ele tem no seu currículo 2 Champions, essa de 2005 com o Liverpool e uma com o City, 4 Premier Leagues e mais um tanto de outros títulos, Mundial de Clube, etc. Sempre reserva, mas com muitos títulos. Essas são as 2 curiosidades interessantes desse jogo, que o goleiro não era o protagonista da final, e o reserva que chegou depois pro lugar dele joga até hoje no Manchester City e tem 2 Champions. Mais do que bastante time por aí, mas enfim, não vamos nos ater a isso. Voltemos à jogada de Rivaldo. Ele passa por 1, 2, 3 e é derrubado na entrada da área por Hyypiä. E aí, gente, falta pro Rivaldo, quem viveu aquela época sabe, falta na entrada da área, ainda mais com o Kirkland, que montou uma barreira, ficou mal posicionado e a barreira ainda abriu 1-0, e aí, naquele momento a gente precisava vencer por 2 gols de diferença, precisávamos de 3 gols para conseguir passar para a próxima fase da Champions, passar para os playoffs, passar para as oitavas de final. Estivemos no fio da navalha, acabou o primeiro tempo, e aí o que aconteceu? No intervalo aconteceu algo que a gente ia ver um pouco mais à frente, em outros anos também mais à frente, e com certeza já tinha acontecido em anos anteriores. A torcida cantava o Never Walk Alone no intervalo, o time perdendo por 1-0, precisando fazer 3 gols, sem ver no jogo soluções muito bem apresentadas, mas a torcida cantando e o Never Walk Alone de uma maneira, assim, muito interessante. E o Benítez começa a fazer o seu trabalho, começa a colocar ali as suas manguinhas de fora e fazer a diferença na partida, quando no intervalo ele volta com Florent Pongolé, um francês novinho que apareceu ali no lugar de Traoré, outro francês. Então lateral esquerdo por um meio atacante um pouco, ele era um pouco centroavante, um pouco meio atacante, o Pongolé.
E com 3 minutos de jogo já faz a diferença. Ele aparece ali na área, depois de uma jogadaça de Kewell, que vai na linha de fundo, manda ali no meio da área, ele vai lá e completa pra dentro do gol, 1-1. E aí, meu amigo, o estádio explodiu. O estádio explodiu. E aí, como continuou o jogo? A gente continuava tentando, mas aí ia chegando perto do final. E aí vem a hora de Benítez fazer a sua segunda intervenção no jogo de forma magnífica. Magnífica. Entra em campo um cara que você já ouviu o nome dele. Mesmo que a gente tinha, antes disso a gente teve gol anulado do Gerrard, ou seja, as coisas começaram a voltar a dar meio errado. Mas entrou aos 78 minutos, o Rafa Benítez tira do banco um cara que vinha da academia dos Reds, ele vinha do Liverpool Sub-18, né? E foi pra esse jogo, você vê como é que era o nível do banco do Liverpool naquela época. O nome dele é Neil Mellor. Esse cara, você já ouviu esse nome, com certeza. Com 3 minutos dentro de campo, ele que tava ali, o Liverpool tentando fazer aquele bumba meu boi, aquela pressão ali, pinga uma bola dentro da área, fica viva, o Mellor vai lá, estufa a rede do Olympiacos 2-1, e aí já era, meu amigo. 78 minutos ele entrou, 3 minutos saiu o gol, ou seja, 81 minutos, faltava 10 minutos, vamos ver o que acontece. O tempo ia passando, vamos ver o que acontece, só faltava um, vamos ver. O tempo passava depressa, e aí quando faltava só 5 minutos pra acabar o jogo, apenas 5 minutos pra acabar o jogo, de repente, pega a bola ali, Jamie Carragher, levanta na área, e aí Mellor dá uma casquinha de cabeça pro centro da área, então... você já ouviu. Se você participa das nossas lives, você ouviu mais ainda, porque esse é o som que aparece quando a gente tem um novo inscrito na Twitch, né? Então é sempre legal quando a gente tem esse somzinho lá, que chegou mais alguém na Twitch, mas é também a narração icônica desse gol de Gerrard, um míssil fantástico, indefensável, inesquecível do nosso capitão fantástico, mandando uma bola de primeira, pega a bola de primeira assim, sem defesa, pro goleiro do time grego. E aí, meu amigo, 87 minutos, 3-1, a gente... não tinha mais o que fazer, Anfield explodiu de uma maneira fantástica, Gerrard mais uma vez coroado como o cara decisivo que ele é, fazendo o Liverpool avançar mais um pouco, mais a segunda fase, né, eliminatória da Champions, e aí o que vinha depois disso é história. História que a gente vai conversar mais ainda nesse especial, na parte 2 dele, que sai amanhã com mais 4 jogos, teremos mais 4 jogos que falarão das noites europeias em Anfield. Curtiu? Coloca aqui o seu comentário aqui embaixo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e volta amanhã para você conferir a parte 2. Se você já tá vendo isso depois, meu amigo, corre, vai estar aqui na tela final, a parte 2 vai lá, porque são jogos inesquecíveis e o melhor a gente sempre deixou pro final. O que você tá achando disso tudo? Coloca aqui embaixo, um abraço, afinal aqui você não caminha sozinho.